Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Muito obrigada para você que tá chegando aqui agora, chegou novo. Esse aqui é canal pra gente bater papo, viu? Pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente infelizmente não conhece ninguém. Não é porque você tá na França, nos Estados Unidos, em Dubai que você tá em segurança, não. A criminalidade, ela existe em todo lugar do mundo. A gente tem que ficar em alerta, tem que ficar esperto e cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar, não. A história que eu vou estar contando para vocês hoje é a história da Vanessa Maior, uma moça bonitona, casada com um cara chamado Angel, um cara cigano. Eles tinham 2 filhinhos juntos e era um casal muito feliz. Essa história se passa em Agde, no sul da França. A Vanessa, ela veio visitar a avó dela, que morava aqui no sul, no ano de 2005. Então, aproveitando as férias, verão, praia, ela conheceu o Angel. Ela tinha 17 anos na época. E ela se apaixonou por esse cara, cigano, diferente, bonitão, bom de papo. O Angel, ele tinha 18 anos e ele contou isso pra mãe dele, pro pai dele. Eles não ficaram muito felizes não, porque ela não era cigana, não tinha a mesma tradição. E os pais da mocinha, né, a Vanessa, também não ficaram contentes não. Como assim, você quer namorar com cigano? O que é isso? Cigano casa rápido, não vai não. Só que falar não pra jovem é complicado, né? Ela com 17 anos, ela bateu o pé, decidiu ir sim morar com o Angel. E o casamento aconteceu rapidinho, porque eles realmente casam muito rápido aqui na França. E eles casaram, ela começou a entrar nessa cultura cigana, essas tradições, e gente, eles viveram super bem. No começo era muita festa, balada, aquelas coisas de adolescente, né? Eles curtiam demais a vida deles. Só que isso começou a mudar quando os filhos chegaram, porque eles chegaram no ano de 2009 e 2011. Então a Vanessa, ela não podia mais sair para fazer festa com o marido dela, ia para boate, ela não podia fazer mais isso. Então ela começou a ficar cheia de ciúme, mas ela não podia fazer nada e ele saía do mesmo jeito. Então ela ficava em casa cuidando dos filhos e ele aproveitava a vida dele numa boa. Por causa dessas diferenças aí entre a vida dos dois, um farreava e o outro ficava em casa, começou a dar muita briga ali. Eles começaram a discutir demais e a vida do casal começou a ser um inferno. O Angel, ele já não estava mais tão contente no casamento dele. E a Vanessa, ela tentava ali seguir na vida dela, sendo a mãe que ela podia ser para os filhos dela. Mas a esposa, ela não conseguia acompanhar o marido dela nessas baladas e festas da vida. Aconteceu uma coisa no dia 9 de agosto de 2013, a Vanessa aqui com 27 anos. Ela acordou de manhã, 8h30 da manhã, ela viu que o marido não estava na cama, normal, porque ele ia farrear com os amigos dele, não voltava para casa às vezes, então ela, ok. Cuidou dos filhos dela, e quando ela passou na frente do closet, ela viu que o marido estava sentado de costas para a porta e em cima de uma cômoda. Ela achou estranho, falou com ele, ele não respondeu, ela pôs a mão e ele não mexia. Quando ela foi olhar ali de frente, ele tava com um cachecol amarrado aqui e amarrado numa barra de ferro que tinha no closet e ele não estava respirando. Então ele tinha tirado a vida dele ali dentro do closet. A Vanessa ficou desesperada, ligou para o sogro dela, que também chamava Angel, vou chamar ele aqui de Angel pai. Esse cara chegou rapidinho na casa da Vanessa, ele sabia que o casal estava passando por dificuldades, bombeiro chegou no local, polícia, e todo mundo viu e constatou que ele tinha sim tirado a própria vida, infelizmente. Mesmo sabendo que tinha sido um suicídio, a polícia foi lá, fez toda a perícia, exames, e ficou certo que era um suicídio. A Vanessa teve que ir para interrogatório porque ela tinha encontrado o corpo, ela era esposa, e o esposo e esposa são sempre os principais suspeitos, como a gente sabe. Então ela no interrogatório, ela falou tudo que ela sabia, ela acordou, viu o marido, ele tinha ido numa boate um dia antes e ele sempre fazia isso, ela não sabia de mais nada e ela explicou que sim, eles tinham problemas, muita briga, mas ela tentava ser uma mãe presente para os filhos dela e tentava viver da maneira que ela podia. Então realmente eles viram que ela não tinha nada a ver, ela chorava demais e ela estava assim inconsolável, ela tatuou o nome do marido dela, porque realmente ela tinha o respeito por ele, era o pai dos 2 filhos dela. Só que teve uma pessoa que não engoliu essa morte do Angel filho, foi o Angel pai. Para ele tinha certeza que foi um assassinato e que tinha sido a Vanessa que matou sim
esse cara porque ela queria o dinheiro, ela queria ficar em paz com os filhos dela, tinha outro homem, ele tinha várias justificativas para isso. Só que a polícia deixou bem claro para ele, ela não fez nada, foi realmente um suicídio. Esse cara, ele tava meio depressivo, descontente no casamento e foi o que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia do grau de loucura do Angel pai, ele não aceitava que o filho tinha morrido, ele ia no hospital quase todos os dias, colocava uma cadeira ali na frente do túmulo do filho e ficava lá. Passava o dia, a tarde, conversava com o filho dele. Ele ficava assim, ele não aceitava. E foi nessa hora que a vida da Vanessa, ela virou de pernas pro ar. Porque esse sogro começou a ameaçar a Vanessa, perseguir a Vanessa. Onde ela ia, ele estava sondando, ele queria ver o que ela estava fazendo, com quem ela estava. Só que a Vanessa, ela queria seguir em frente, ela tinha 2 filhos, ela não podia ficar chorando. Então ela mudou de casa. Quem que vai querer ficar morando numa casa onde alguém se matou? Então ela mudou de casa rapidinho, logo que ela pôde. E ela tinha os filhos dela, ela não tinha outro homem, ela estava tentando realmente seguir em frente sem pensar nessa tragédia que tinha acontecido para a família dela. E o sogro não deixava ela em paz. A Vanessa, com medo, ela vai na polícia, ela faz um BO dizendo: o cara tá me perseguindo, eu não sei o que fazer, a polícia tudo bem. A polícia conhecia o Angel pai, porque ele também ia na delegacia todo dia e falava que era um assassinato, que era a Vanessa. E a polícia falava pra ele: cara, foi um suicídio, não tem nada a ver, esquece essa história, segue sua vida. E ele ia todo dia mesmo, então o pessoal conhecia. Então sabia que talvez a Vanessa estivesse em perigo, mas eles não fizeram nada, não deram nenhuma medida preventiva pra ela. Ela estava ali sozinha com esse sogro que estava meio maluco. Como tinha sogro, tinha a Vanessa aí que estava com medo, a polícia foi continuando as investigações, mesmo sabendo que era um suicídio, continuou investigando, perguntando para os amigos que estiveram com o Angel filho na balada, e todo mundo falou que ele estava feliz, contente, bebeu champanhe, dançou, curtiu a noite como ele sempre curtia, e esses amigos deixaram o Angel na casa dele mais ou menos umas 5 horas da manhã. Reinterrogaram a Vanessa, a esposa que ficou viúva, e ela falou: se ele chegou às 5 da manhã, eu não sei, eu estava dormindo, cansada, e eu não vi barulho nenhum. E como ele sempre saía e voltava, às vezes nem voltava, eu não fiquei esperando ele voltar, não. Se ele chegou às 5 da manhã, eu não vi. Uma coisa que eu posso contar pra vocês, que eu ainda não falei, é que ele era usuário de substâncias ilícitas. Ele usava, assim, aquele cigarrinho da erva boa, usava o pó mágico e também ele misturava tudo isso com álcool. E quando ele fazia isso, ele ficava muito agressivo e até batia em mim. Isso ela não tinha contado por medo e ela acabou contando. Essa informação aí de substâncias ilícitas, a polícia queria ter certeza que tinha alguma das substâncias no corpo do Angel filho. Em maio de 2014, eles decidiram fazer uma exumação do corpo, desenterrar para fazer as análises, né? E foi isso que eles fizeram. E foi encontrado, sim, no corpo dele substâncias ilícitas, a erva boa e também o pó mágico. E viram que muito álcool ele tinha consumido. Então a polícia viu que esse coquetel de coisas aí, como ele já estava meio depressivo, triste no casamento, ele perdeu as ideias e realmente foi um suicídio. A polícia chamou esse pai de novo, uma última vez, para estar falando: olha, a Vanessa não tem nada a ver, para de perseguir ela, você tá entendendo? Foi um suicídio, a Vanessa não tem nada a ver com isso. O pai, nessa hora, ele se lembrou de um episódio que tinha acontecido um dia antes do filho dele tirar a própria vida. Esse Angel, pai, ele se lembrou que o filho chamou ele em casa e falou: pai, o casamento tá ruim, eu tô muito triste, eu não sei mais o que fazer pra continuar. E como ele era cigano, divorciar era muito feio. E o pai dele fala: não, filho, deixa quieto, não fala essas coisas não. Sabe quando tá querendo colocar panos quentes? Vamos tapar a situação, fecha o olho, não tô ouvindo nada. O pai fez isso. Ao invés de aconselhar o filho, ele falou: não, vamos falar de outra coisa, tá tudo certo, tá tudo bem. E ele se lembrou disso. Então eu acho que ele deve ter sentido essa culpa. Por que eu não fiz nada? Por que eu não dei uma palavra amiga, um conselho pro meu filho? E quando a polícia chamou ele mais uma vez pra falar: ó, acabou, para de perseguir a Vanessa, foi em agosto, finalzinho de agosto de 2014. Ele falou pra polícia: ok, eu entendi, foi um suicídio. É claro que ele não tinha entendido nada disso, né? Ele não aceitava a morte do filho, não tinha o que falar pra esse cara, ele não aceitava. Um dia depois que a polícia conversou com ele, ele voltou até a delegacia, dia 30 de agosto de 2014. E ele chegou na delegacia e falou assim: galera, eu consegui, eu vinguei a morte do meu filho, matei minha nora, pode me prender. Ele fez o que ele fez, se entregou
E depois disso tudo, ele confessou para a polícia tudo o que ele tinha feito e deixou bem claro, a arma está na lixeira do lado da casa dela, pode ir lá pegar. A polícia, com essa informação, já prendeu esse cara, deixou ele de canto para interrogatório e foram até o apartamento da Vanessa. Chegando lá, eles viram uma cena de filme de terror. A Vanessa estava jogada ali perto da porta de entrada, um mar de sangue. Eles escutaram uma vozinha no fundo, era o filhinho do casal, que tinha uns 3, 4 aninhos falando, gente. E o policial só teve tempo de pegar ele para ele não ver nada e já saiu com essa criança de dentro da casa e deixou com uma vizinha. E começaram ali a olhar toda essa cena do crime para ver o que tinha acontecido. Olhando a cena do crime com toda a confissão do Angel pai, a polícia viu que ele não aceitou a morte do filho. Na cabeça dele era a Vanessa que tinha feito isso. No momento de loucura, de fúria, de raiva, ele bateu lá na casa da Vanessa. Ela abriu a porta, ele pegou a arma e disparou a arma inteira nela, 9 balas. E ela perdeu a vida ali mesmo na casa dela. O filho mais velho do casal estava na casa desse Angel pai. E ele nem pensou no pequenininho, gente. O julgamento aconteceu em 2018. E nesse julgamento, todo mundo queria entender por que ele não entendia isso. Foi um suicídio, o cara estava cansado. E até hoje ele não explica. Ele diz que ele estava cego, foi um momento de fúria, ele pede muita desculpa por tudo isso que ele fez, mas já é tarde demais e não adianta de nada, né? No julgamento, a defesa queria amenizar as coisas, falando que ele estava meio doido, obcecado por essa morte do filho, e foi por isso que ele fez tudo isso. Mas não adiantou de nada, porque ele pegou uma pena bem pesada de 25 anos, ele disse que não ia recorrer, ele assume o que ele fez, ele pede muitas desculpas, ele fala, poxa, é realmente a mãe dos meus netos, e eu fiz isso porque eu tava cego, desculpa. Mas isso não impede que ele fez um ato horrível e que bom que ele vai ficar pagando por lá. Esse cara está preso até a data de hoje, eu espero que ele não saia dessa cadeia e fique por lá por muito tempo, né? Porque o que ele fez, quem garante que ele vai fazer isso com outra pessoa que não é da família dele? Ele fez com alguém da família. Então, a gente não pode confiar em pessoas assim. Durante o julgamento, uma coisa que deixou todo mundo chocado foi quando os psicólogos falaram que, conversando com o filhinho do casal ali de 3, 4 aninhos, ele falava, o vovô chegou e pum, 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 pum na mamãe, pum, 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 pum na mamãe. Então, minha gente, esse vô, ele tava tão cego, tão louco, tão no egoísmo dele, que ele não viu a criança de 3 anos que assistiu o assassinato da mãe. Olha que coisa horrível. Essa foi a história de hoje, espero que a gente tenha aprendido, refletido, a gente tem que ficar em alerta. Acontece uma coisa com a pessoa e quem paga acaba sendo outra. O cara tirou a própria vida, a Vanessa, que não tinha nada a ver, perdeu a vida dela também porque um maluco achava que a culpa da morte do filho era da Vanessa e ela não tinha nada a ver. Então a gente tem que abrir o olho, tem que saber, quando tem gente meio obcecada, neurótica, tem que estar alertando alguém, porque infelizmente quando a pessoa perde a cabeça acontece esse tipo de coisa. As crianças hoje em dia, elas estão com a família da Vanessa, estão bem longe aí da família desse cara que fez essa coisa horrível com a Vanessa. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, galera.